Estamos de volta para gravar mais um vídeo falando um pouquinho sobre temas relevantes para a nossa vida diária, para o nosso contexto conjugal, nosso contexto relacional, interpessoal. Vamos falar um pouquinho sobre representação de papéis. Todos os seres humanos, todos nós representamos vários papéis diferentes. Por exemplo, existe a representação de papel de um professor, onde vem uma carga, não é, que se atribui a um professor. Por exemplo, um professor que tem que saber, né, dar aula, tem que ter uma boa didática, enfim, aí você tem a representação de papel, por exemplo, de um policial, né, que é de proteger, de servir, de um médico, que é de ajudar as pessoas, que é de salvar as vidas, no juramento, né, que fez, enfim. Você tem representação social do estudante, a representação social de marido, de esposa, de filho, representação social de namorado, de noivo, né? E representação social, às vezes, de um amigo. Enfim, às vezes nós representamos. A vida é como se fosse um grande teatro, onde em muitas ocasiões nós subimos um palco para representar. Às vezes nós ficamos decepcionados com alguns papéis de algumas pessoas, porque as pessoas às vezes demonstram ser uma coisa e quando você começa a conviver com a pessoa, está próxima dessa pessoa, você percebe que é outra totalmente diferente. Ou que tem aquilo que apresentou, mas escondeu algo que é decepcionante, que você não gosta. Você tem, por exemplo, na questão do namoro, você namora e a representação de papel do namorado é aquele romantismo todo, né? São a pessoa que releva tudo, que não tem muita discussão, é muito romance, é muito amor, muita paixão. E aí depois que você casa, você começa a ver os defeitos, você começa a morar com a pessoa e você fica triste, decepcionante, porque aquela representação, né, do papel do namorado, você esperava que tivesse essa mesma representação agora no casamento. E agora é uma outra representação e às vezes não tem nada daquilo que ele foi representado, às vezes tem um pouco. Ou às vezes até tem aquilo que representou, mas tem outros conteúdos que você não gosta, que veio junto no pacote. Às vezes você se aproxima de uma pessoa, faz uma amizade, a princípio parece uma pessoa muito boa, representa um bom papel de amigo, até que ele trai você e você se sente triste. Enfim, as decepções, às vezes no trabalho, no âmbito profissional, acadêmico, isso tudo acontece porque nós somos seres humanos. E você mesmo que está me ouvindo, com certeza representa também um papel ou vários papéis. Isso já deve ter acontecido com você, ou você pode também ter proporcionado para outras pessoas uma decepção. E as decepções é algo muito costumeira, acontece muito na nossa vida. E a gente precisa lidar com essas decepções. Às vezes, emocionalmente, nós não estamos bem, para uma traição de um amigo, ou para o esposo ou a esposa que mostra uma pessoa totalmente diferente, isso traz uma grande decepção, principalmente nos primeiros meses de casado, nos primeiros anos, onde você está passando a conhecer, ou às vezes até no âmbito, né, profissional, você começou um novo trabalho e as pessoas parecem legal, mas depois você percebe que quer puxar teu tapete, quer passar a perna em você, né? São construções populares que se fala, né? De prejudicar você fica triste, mas é uma coisa que acontece em todos os lugares, as pessoas têm suas debilidades, suas fragilidades, às vezes nós temos as nossas fragilidades, mas nós não queremos ver, e nós não suportamos as fragilidades do outro, né? Queremos que o outro se comporte do jeito que a gente acha que deve ser, mas às vezes a gente não se comporta também da forma que deveria ser para o outro, até para nós mesmos, porque nós pensamos que nós somos uma pessoa que temos tudo certinho, somos perfeita, e na realidade não somos, não temos esse grau de perfeição, mas o que nós temos que fazer é procurar melhorar cada vez mais enquanto indivíduo, nas nossas representações de papéis, e geralmente um local onde você não consegue representar muito, na sua própria casa, no âmbito da sua família, porque as pessoas te conhecem,
o mais próximo possível, e às vezes você não consegue esconder muitas coisas. Mas mesmo no âmbito da família, onde você já conhece as pessoas, você se decepciona também. No âmbito conjugal, você se decepciona com sua esposa, né? Você com seu marido. Enfim, os filhos com pais, os pais com os filhos. É a dinâmica da vida. Nós precisamos entender que o ser humano tem as suas dificuldades, as suas fragilidades subjetivas, emocionais, e que nós também temos, e que não é porque nós somos fortes que o outro tem que ser forte, não é que porque nós temos uma boa resiliência o outro tem que ter, não é porque nós somos justos porque o outro tem que ser justo, porque às vezes você pensa que tal determinado assunto ou situação é injusto, mas o outro acha que é justo. A gente sempre vai ter discordância, a gente sempre vai ter decepções enquanto seres humanos, e nós precisamos lidar com essas decepções, com essas discordâncias, com essas fragilidades emocionais. Às vezes a pessoa fala muito e você fala uma coisinha tão simples e a pessoa não suporta aquilo, né? A pessoa tem um desequilíbrio emocional muito grande. E a gente precisa aprender a perdoar as pessoas, entender a dinâmica de cada um, tentar se adaptar, tentar aceitar. É natural a gente querer mudar outra pessoa para que se torne aquilo que a gente é, ou que a gente gostaria que nós fôssemos. A gente projeta isso no outro, chamado de projeção, mas nós temos que entender que o ser humano tem suas lutas, cada qual vem de um contexto diferente, pensamentos diferentes. E às vezes, mesmo representando o papel de uma mesma situação como um esposo, e geralmente se tem o papel do esposo, né, que é de provedor, ou o papel de estar ali apoiando a família, de ser um bom pai, ou o papel da esposa, que é de cuidar da casa, também a mulher contemporânea hoje, que é trabalhar, que é estudar, é um papel bem sobrecarregado. Mas diante dessas representações de papéis, a gente precisa ter um olhar podemos dizer assim, de carinho, um olhar de sensibilidade, um olhar de acolhimento, de ajudar o outro, de dar o seu ombro amigo, mesmo às vezes quando você se decepciona com o outro, mas entenda que as pessoas têm limitações, as pessoas têm fraquezas, você também tem, e procure dar o seu ombro, procure dar apoio, procure entender as pessoas. Procure olhar as pessoas não com olhar de pré-julgamento, mas com olhar de uma sensibilidade emocional, de ajudá-los, de compreender. Isso vai te trazer uma carga emocional bem legal, assim, bem leve, vai te trazer um pouco mais de paz, de compreensão, e você vai se decepcionar muito pouco. E se você se decepcionar, você vai logo conseguir compreender que cada um de nós representamos os nossos papéis, e que às vezes não somos aquilo que nós aparentamos ser, e que a gente se decepciona porque nós somos frágeis e temos as nossas fraquezas. Mas você pode desenvolver uma saúde emocional positiva, compreendendo, sabendo que você tem falhas, que você também pode errar ou pode estar de alguma forma sendo decepcionantes para outra pessoa, assim como a pessoa está te decepcionando, mas que se você procurar entender a pessoa, compreender, acolher com o ombro amigo, com palavras carinhosas, isso vai ajudar a pessoa na sua construção, vai ajudar você também, enquanto indivíduo, na construção da sua saúde emocional, na construção subjetiva sua. Então é isso, pessoal. E se você não consegue lidar com as frustrações, ou se as pessoas demonstram uma coisa, um papel e uma representação e depois uma outra, e você não consegue lidar com isso, você tem um recurso de procurar ajuda, procurar um psicólogo, um terapeuta que possa te ajudar nesse processo de compreensão, de apoio, de saber lidar com o outro, com a dificuldade que o outro está trazendo para você reequilibrar, para você buscar uma centralidade emocional. Então faça terapia, isso vai ajudar você muito. Existe uma construção que terapia é para doido, mas terapia ajuda, na realidade, você buscar a sua centralidade, tá bom? Então é isso, pessoal, um forte abraço, cuide da sua saúde emocional, entenda as limitações e fraquezas do outro que você também tem, e procure acolher as pessoas e não julgá-las, mas procure entendê-las,
amá-las e apoiá-las. Forte abraço do seu amigo Jurandir Machado, consultório de casal.